Vai botar o pecado? Vamos lá, constelar a Eva. Qual que é o nosso sintoma, né? Porque assim, lembrei, é para o prazer, gente, é o prazer. Era o prazer que eu queria constelar. Porque por conta do jeito que Eva foi colocada no mundo, nós temos bloqueios com o nosso feminino e com o prazer, né? Eva, ela é como se fosse assim, o feminino, ele acabou se tornando o arquétipo do pecado e do mal. Então é isso que eu quero olhar um pouquinho para essa energia. Então, ó, ok. Bom dia, amor. Pega um copo de água para mamãe, por favor, querida. Então vamos lá. Eu quero a Rita no número 1, a Tati no número 2, Ana Paula no número 3. Preciso de mais gente. Quem pode entrar? Preciso de mais 2 pessoas. Então, a número 1, a Rita. Número 2, quem que é mesmo? A Tati, né? A Tati, número 2. A Ana Paula, número 3. Elma pode entrar. Tati, Elma pode entrar. Eu amei. Põe ele só mais alto. Ficou lindo. Ficou legal. Dá para ir para a escola com ele? Acho que não, né? Sim, posso. A Elma? Ah, não, a Tati já tá aí, Tati. Preciso de mais 2 pessoas. A Heralda pode entrar? Posso. Ok, Heralda 4. Preciso de mais uma pessoa. Vocês têm que me ajudar vocês. Peraí que tá entrando mais gente aqui. Então, Rita 1, Tati 2, Ana Paula 3, a Heralda 4 e preciso de mais uma pessoa. Quem pode entrar? A A Lucina Renata vai entrou. entrar. Vamos lá, dona Renata. Renata vai ser o 5. Então, ó, Rita 1, Tati 2, Ana Paula 3, Heralda 4 e a Renata 5. Tá bom? Para a gente poder começar. Renata está entrando. Tem mais alguém que está disponível para entrar? Que eu queria colocar mais uma pessoa aqui. Acho que vai ser legal. A Lu acabou de entrar, Kézia. A Lua Lucinéia. entrou? Entrou. Ah, Lucinéia. Pode entrar, Lu? Preciso de mais uma pessoa para entrar na constelação. A Lucinéia entrou. Vamos lá. Então, respira. Eu me alinho com o universo. Me alinho com a humanidade. Me alinho com o céu. Me alinho com a terra. Peço permissão para o meu campo, para o campo de cada um de vocês. Peço permissão para a terra. Peço permissão para a nossa história. Peço permissão para o divino. Respira. E eu quero ouvir a Renata. Como é esse lugar, Rê? Ah, eu não tô sentindo nada, tirando uma pressão como se fosse na têmpora, sabe? Como se tivesse um aperto na têmpora, assim, como se tivesse. Mas tirando isso, não tem nada.
Experimenta falar assim, ó. Eu não posso existir. Eu não posso existir. Apertou Como quer mais. dizer isso? Apertou mais. Uhum. A Renata é o prazer. Eu não Ah, posso existir. então eu não posso existir. É pesado. É pesado. É pecado. É uma coisa, é um mental mesmo, assim, de tipo, Uhum. não pode ter, Uhum. Não sabe? pode ter. É pecado. O prazer é pecado. Ai, o prazer é pecado. E veja se você olha para alguém desse lugar. Pra Rita, a Rita me chama muita atenção. Uhum. Mas não é nada ruim, assim, não é uma Não sensação é ruim, culpa não. dela. É bom, é culpa dela. Não é culpa dela. Não é culpa dela, não. É Uhum. bom olhar para ela, sabe? Então fala para ela, não é culpa sua. Não é culpa sua, Rita. Não é culpa sua. Não é culpa sua. O prazer ser pecado não é culpa sua. O prazer ser pecado não é culpa sua. Arrepiei toda. E a Rita ouve? Sim, ficou mais leve depois do que ela falou. Uhum. Como que é esse lugar? É, é um lugar que aperta assim o peito, uma energia assim estagnada no peito. Uhum. E para quem você olha? Para Ana Paula, Como que é olhar para Ana Paula? é olhar para o feminino. É bom olhar para ela? É, Uhum. Fala para Ana Paula, me disseram me que eu não disseram posso existir, que eu não posso existir, que eu não posso ser eu mesma. que eu não posso ser eu mesma. E me disseram que foi você que disse isso. E me disseram que foi você que disse isso, Mas eu não sinto que foi você. mas eu não sinto que foi você, Mas gostaria de ouvir. mas gostaria de ouvir. Eu tenho permissão para ser eu mesma? Eu tenho permissão para ser eu mesma? Ah, Como que é esse lugar, Ana Uhum. Paula? Olha, estou toda arrepiada. Estou toda arrepiada. Toda arrepiada. Tem, tem sim. Uhum. Como que a Ana Paula olha para Renata? Ai, tive vontade de abraçar a Renata, Uhum. de beijar a Renata. Uhum. Então fala para ela, eu nunca disse que você é pecado. Eu nunca disse que você é pecado. Foi eu quem criou você. Fui eu que criei você. Eu criei o prazer. Eu criei o prazer. O prazer é divino. O prazer é divino. Nunca foi demoníaco. Nunca foi demoníaco. O diabo não criou nada. O diabo não criou nada. Eu sou o criador. Eu sou o criador. Me obedeçam. Me obedeçam. O prazer Hum, é divino. o prazer é divino. Vocês ouvem isso? Me deu vontade até de chorar. Uhum. Meu olho tá cheio d'água. Sim. A Rita ouve? sim, Olha que interessante. A Lu é o capiroto. Meu O capiroto. capiroto cagando e andando para nós, né? É só Eu, para vocês verem assim eu como nem olhei o para ele também. julgamento, o capiroto não é real, não existe. O capiroto é uma programação inventada pela igreja por homens para poder domesticar a gente. Nossa, eu tô aqui numa emoção, gente.
E assim, Uhum. sabe? É como se saísse energia de mim para todas vocês uma abundância, Uhum. sabe? Como que a Ana É, Paula olha para a Lu? de boa. Linda, tá linda aí de batom. Como que é esse lugar, Lu? O capeta mais sorridente. Eu adoro. É literalmente. Assistiram já o Lúcifer, gente? Eu adoro aquela série no Netflix. Quem tem julgamento com o capiroto, vocês têm que assistir Lúcifer. Vocês vão ficar apaixonada no capeta. Eu falo, ah, meu Deus do céu, ele é maravilhoso, gente, divertido. É muito gostoso. Como que é esse lugar, Lu? Meu, não sei. Ah, Hum? não sei. Uhum. Tá picando. Tá cortando o áudio, Lu. Tá. Tenta tirar o fone. Enquanto a Lu vai organizando o áudio, quero ouvir a Tati. Ai, tranquilo, é indiferente, não tem nada assim que me associou, nada que me tocou, Uhum, é neutro. uhum. Como que é olhar para Rita? Quem me chama atenção mesmo é a Ana Paula. A Rita parece que tá apagada, nula, tá Uhum, esquecida. uhum. Fala para Rita, está na hora de você existir sem mim. Está na hora de você existir sem mim. Eu sou eu Eu sou eu e você é você. e você é você. Está na hora de você tomar posse da sua liberdade. Está na hora de você tomar posse da sua liberdade. Você não é uma extensão de mim. Você não é uma extensão de mim. A gente é muito diferente. Sim, sim. É muito pesado para mim. É muito pesado para mim. Ser dono de você Ser dono de você é muito pesado para mim. é muito pesado para mim. Você não é a minha costela. Você não é a minha costela. Essa desidentificação, porque a gente tem impregnado na nossa história, nas nossas memórias, de que a gente vem dessa costela de Adão. Porque, assim, gente, são metáforas, são histórias, né? E, enfim, coisas que fazem parte do processo, mas talvez essa identificação deixa a gente com uma baixa autoestima forever, deixa a gente num lugar assim, eu sempre vou ser secundária, eu vou vir depois, e esse vir depois é um lugar às vezes muito negativo, e não que eu também tenha necessidade de vir primeiro, eu acho que a nossa necessidade é só de existir, é só tipo assim, de ser, de estar desidentificado do Adão, de estar desidentificado do masculino, entende? Então, tipo assim, o feminino. E que louco, né? Porque eu não existo sem o sêmen, né? Não dá para uma mulher nascer sem o sêmen. Então, tem uma identificação, óbvio que tem. Mas, assim, é de um lugar natural, não de um lugar que, tipo, que me escraviza ou que me deixa, às vezes, que me contrai, entende? E a história que a gente compra muitas vezes de Eva e de Adão, e viu como é pesado para o próprio Adão? Como é que esse homem se apaixona por essa mulher deprimida? Essa mulher que não pode existir, essa mulher que nunca pode ser livre, essa mulher que não pode, que recebe tanto julgamento da sociedade. Rita, olha para a Tati e fala para ela: agora eu tomo consciência Agora eu tomo consciência e eu me desidentifico de você. e eu me desidentifico de você. Eu não sou você. Eu não sou você. Eu Como quer sou dizer isso? é leve.
Respira. E essa guerra dentro de mim acabou aqui. E essa guerra dentro de mim acabou aqui. Porque é como se a gente devesse uma obrigação infinita aos homens, entende? Quer dizer, eu só existi porque eu vim da sua costela. E pode ser algo, às vezes, muito diferente, né, a partir de agora. Como que é? Como é que tá esse lugar aí? Ainda tá pesado. Uhum. Para quem você olha? Para Lucinéia. Eu ainda não sei por quê, mas eu olho para ela. Uhum. Fala para Lucinéia, me falaram, me Me fadaram, falaram, me me falaram, fadaram me fadaram a estar conectada com você para sempre. a estar conectada com você para sempre. E é muito pesado para mim E é muito pesado para mim estar confinada a você eternamente. estar confinada a você eternamente. É tão interessante porque ela parece para mim um misto, sabe? Um misto de indígena com jesuíta. Uhum, Não sei explicar. uhum. E fala para ela, mas e olhando bem para você, E olhando bem para você, você não é tudo aquilo que me falaram que você deveria ser. você não é tudo aquilo que me falaram que você deveria ser. Então não há por que eu temer. Então não há por que eu temer. E sim, você faz parte E sim, você faz parte de uma parte bonita minha. de uma parte bonita minha. É a parte que se rebela e se desidentifica do Adão, entende isso? A igreja coloca como uma maldição. Se você não respeitar essas leis, este homem, essa costela, você vai para o inferno. Mas assim, quem falou que o inferno é uma coisa ruim? É só um julgamento, é só uma prisão que colocam a gente muitas vezes. Então, eu não preciso ter medo desse lugar. Porque esse lugar, na verdade, é aquele negócio assim. Porque senão a gente nunca cresce, o nosso feminino nunca cresce se ele não questiona. Só que a gente tem medo de questionar e ir para o inferno. A gente tem medo de não ser obediente. Então a gente fica dentro de nós aquela mistura entre a obediência e a desobediência. Então a gente nunca está em paz com o nosso feminino, porque é como se a gente não pudesse existir por conta própria. Fala para ela, você foi um dogma até agora. Você foi um dogma até agora. E não necessariamente um dogma ruim. E não necessariamente um dogma ruim. Te olho com respeito a partir de agora. Te olho com respeito a partir de agora. E te incluo. E te incluo. Sim, você faz parte. Sim, você faz parte. Todas as vezes que eu tiver uma opinião própria, eu serei julgada. Toda vez que eu tiver uma opinião própria, eu serei julgada. E terei que olhar para você. E terei que olhar para você. Mas agora eu tomo consciência Mas agora eu tomo consciência que não é ruim olhar para você, que não é ruim olhar para você. que você me faz também crescer, Que você me faz também crescer. que você também é divino. Que você também é divino. Porque entenda que, tipo assim, a Ana Paula é obediência, a Lua é desobediência, é o céu e o inferno. Então, todas as vezes que eu não obedecer qualquer tipo de lei, eu vou parar no inferno. E às vezes, assim, interessante ponto de vista para tudo que eu defini que é o inferno. O inferno, muitas vezes, cara, é tipo assim, é o que vai me libertar. Então tá. Se para Então, você eu ser eu vou pro inferno, beleza, que energia, espaço, consciência, escolha o meu corpo, podemos ser a rainha do inferno. Isso é a história de Perséfone, uhum. né? É a história das deusas do submundo que se libertaram, mas assim, a gente se liberta, mas ainda fica com aquele pezinho lá. Será que é pecado? Hum. Ó, vem muito forte aqui, tá?
é, que isso, o dogma, isso tudo é do homem. Ser Uhum, feminino é de Deus. Deus que está aqui falando assim. Quando você olha para essas merda toda, você não está sendo feminina, que aí você veio para isso. uhum, Você veio só para ser isso, uhum. né? Sim. Isso aí é honrar Deus, ser o feminino, ser o Uhum, masculino, cada um no seu papel. uhum. Como que a Lu se sente? Saco, assim, todo mundo estive, né? Até hoje estou esperando aquele, né? A Não dá gente para ouvir, tem, Lu, seu áudio. Desliga sua câmera. Vamos ver. Desliga a câmera. Vamos ver. Fala agora. tá ouvindo? Tá ouvindo? Sim, agora sim. É assim, eu sinto que é necessário ter a minha energia, porque senão a gente estaria até hoje no paraíso inerte, a parte feminina não teria ação. Eu Sim, sinto faz isso quando a Árvore parte. estava É isso que a falando, gente tem que olhar. O julgamento faz parte. O que que a gente evita muitas vezes? Ser julgada. E não julgada. ser julgada deixa a gente infantil. A gente tem medo de ir Entende para a isso? vida com medo do julgamento das pessoas. Sim, se eu gravar um vídeo, se eu falar. Gente, quantas coisas erradas eu já falei na vida. E eu não tenho problema nenhum em ser consertada. Aquele dia que eu falei lá do signo do Brasil era peixes, a Ana Paula falou, é virgem. E eu fui estudar, é virgem? Não tem problema. Às vezes a gente, né, tanta informação que a gente se embanana. Gente, o errar, o inferno também é divino. Só que vocês vão assistir lá no Lúcifer, que ele fala assim, gente, esse seriado, ele é uma comédia, ele é sensacional. Ele fala assim, ó, vocês ficam aqui porque vocês querem. Eu não prendo ninguém aqui. Só que a culpa é como se a gente assim, eu vou para o inferno, eu pago para poder me libertar. É como se eu tivesse que passar pelo inferno para me purificar e voltar para Deus. Mas esse caminho, ele não precisa ser real, entende? Só que assim, é muito As louco. E religiões. qual é o problema de eu não ter um Deus que me pune? Qual é o problema? Você Eu tô, confia no Deus que habita dentro de você? Ou você acha eu que tô, sem esse demônio você vai matar alguém? Você confia no divino que há dentro de você, ou você precisa o tempo inteiro de um inferno? Sabe aquela coisa, sabe o garfinho ali, aquele capetinha, tipo assim, te cutucando, te lembrando que se você matar alguém. Eu estava vendo essa semana, a gente na missa teve lá os 10 mandamentos, né? E eu falei, cara, é meio óbvio assim, tipo, não matar, não roubar, honrar seu pai e sua mãe, não adulterar, brará. Eu falei, ótimo, é isso. Tipo assim, é o básico, é o mínimo, né? É o mínimo, assim, que para a gente poder se estabelecer. Mas, assim, se eu não tiver esse inferno, esse demônio, eu vou conseguir dar um limite para o meu ego, para as minhas escolhas, entende? Então, assim, o inferno ele é sustentado o tempo inteiro, porque é como se fosse um doutrinador, um educador ali, entende? E não é necessário. A culpa não é necessária. Vamos tomar consciência disso? Deixa eu ouvir um pouquinho a Heralda, para a gente ir finalizando. Ô, Kessia, eu não, assim, com Ana Paula, alguma coisa com Ana Paula e Thaís. Pronto, mas as outras tudo bem. Eu Uhum. olho E olha assim, para não, você ver. porque é como não me entra, tá entendendo? Sim, Não e me a Heralda é a entra. igreja. Olha para você ver. A Ana Paula, o divino, não me entra. É bizarro, né? Parece piada, né, gente? Ele quer o divino não, Hã? não me entra. O divino, então, o É divino não, A igreja tá não falando assim, que ela só tem problema com você e com quem? Com a Tati? a Tati. A Tati é Uhum, quem? uhum. acha Assim, não, masculino. só que não entra a Ana Paula, tá entendendo? A Ana Paula me dá um. A Tati Experimenta eu falar acho ela assim, Heralda. triste. É pesado para Hum. mim É pesado para mim, querer ser muito vocês. pesado. Querer, querer sempre ser vocês.
É pesado para mim. É pesado para mim. E olha para Tati e fala para Tati, é pesado para mim sustentar essa história. É pesado para mim sustentar essa história. É uma mentira. É uma mentira. A Eva não vem da costela do Adão. A Eva não vem na costela de Adão. Não vem Como quer dizer isso, para Tati? Isso é multiplicado, né? Com várias pessoas. Não veio. Não veio. É Uhum. sério. É pesado, cara. Por isso que a gente vê na igreja pedofilia, padres se matando, É. se suicidando, porque eles colocam verdades que é difícil para eles acreditarem. Tem uma. A gente vai começar a estudar o mês que vem, no Sagrado Feminino, a gente vai aprofundar em Mariologia. E eu sigo uma freira feminista. É sensacional ouvi-la, é muito gostoso ouvi-la, porque sabe assim, ela desconstrói muito esses dogmas da igreja, porque e Bom, muitos, ao mesmo tempo que o Vaticano odeia ela, porque ela tem muita audiência, o Vaticano também vira e mexe, procura ela como consultora. Peraí, existe um novo vindo para as igrejas. Existem padres já novos, com novas consciências, com novos, sabe assim, nem toda igreja é legal. Essa semana eu ouvi do padre falando disso assim, nem toda igreja é boa, gente, nem todo padre é bom. Né? Esses dias uma criança foi abusada sexualmente dentro de uma igreja, no banheiro da igreja. Então, assim, nem todo mundo que está na igreja, né, tá certo, interessante ponto de vista, tá ancorando o divino. Então, é que a gente dá muito poder para o outro. A gente dá muito poder para essas instituições. Então, por isso que a gente vê a igreja, né? A igreja está tendo que se adaptar às mudanças, ela está se adaptando, né? Por isso que eu falo para vocês, eu estou numa fase de reexperimentar a comunidade em si, né? Não só a igreja, mas a comunidade. E curar essas coisas dentro de mim, porque ficar aqui também nessa militância, fora essa igreja, a igreja, colocar a igreja como algoz, eu me torno a vítima. Tu A igreja não é sabe, algoz. Kézia, posso falar? Pode. Eu fui na missa esse um final de semana, enfim, que era um domingo ali, que era do almoço em família e tal. E aí a igreja está aqui tentando resgatar os jovens, e eu acho importante isso, porque a gente tem que alimentar isso nos jovens, então a gente vai e leva eles junto e tenta, né? Só que eles são diferentes, eles são de uma outra geração, eles são crianças inquietas, eles são crianças que gostam de alegria, de risada, de agitação. E aí tinha uma beata que eu chamo lá, né? Que é uma senhora que já era há anos que foi catequista e ela não aceita isso, das crianças ficarem rindo, olhando para o padre achando engraçado. Eu disse, daí a gente subindo para ir para o almoço, que depois tinha um almoço, ela veio e parou as crianças e xingou as crianças. Eu disse, não é possível, gente. A gente faz todo um movimento para trazer as crianças para dentro da igreja e vem É. uma piata e bota eles a correr. Cara, Por não exemplo, tem na mais igreja que isso eu de ficar vou, tem o parado numa horário das igreja sem cantar, sem crianças. rir. Ficar só É. escutando o padre lá em silêncio, isso é morte, É isso é difícil, é doente. difícil. É difícil para quem ouve. Às vezes eu fui numa missa das 7 horas, tinha uma mulher lá com 4 crianças, escadinha. Mas assim, 4 bebês, gente. Ninguém assistiu à missa. E eu falei, eu acho exagerado, assim, também, eu acho desnecessário. Tem gente que vai para um fanatismo, uma bitulação, tanto que eu saio da igreja quando as crianças não ficam mais no colo. E aí eu mudo de igreja, vou para a igreja evangélica, porque tinha o espaço kids para as crianças, e eu sempre gostei de igreja, sempre precisei da igreja e tal. Então, assim, é muito louco, né? Então, às vezes procura o horário das crianças na sua igreja, porque aí nesse horário todo mundo sabe que é o horário da igreja, e assim, aprenda também a lidar com esse julgamento, porque é difícil. Eu tenho uma senhorinha que senta, eu tô sentada do lado dela, eu tenho que mudar de lugar, porque senão agora eu vou dar um giraia nela, né? Ela reclama a missa inteira. O padre atrasou, o padre isso, o padre aquilo. Eu falei, como é chata. Aí hoje eu fui com um vestido, né? E tipo assim, eu vi a igreja inteira me olhando, assim, que eu tava com as pernas um pouco de fora, né? Eu falei, ué, e a Eva já lá na igreja? Eu cheguei, todo mundo me olhando, e eu falei, ok, baixa as barreiras. Eu falei, eu vou receber esse julgamento, porque isso também me adultece. Receber o julgamento, o Axis fala, receber julgamento te deixa rica.
Se você aprender a receber cada julgamento que chega para você, é 5.000 entrando na sua conta. E cada julgamento que você trava, você perde 5.000. Então eu falei, vou receber julgamento da igreja inteira, né? Devia ter umas 100 pessoas na igreja, sei lá. Tipo assim, todo mundo me olhando. Aí eu falei, não vou comungar, porque eu vou ficar ali na fila, todo mundo vai me ver. Falei, vou receber julgamento, porque o meu Deus não tem implicância nenhuma com vestido. É isso que a gente tem que reprogramar em nós. O meu Deus não tem ponto de vista nenhum com o vestido. Também não vou com a bunda de fora, é óbvio. É um vestido um pouco acima do joelho, mas para as beatas é muito. E, Tati, compaixão, isso é o tempo delas, é a história delas. Elas vêm de uma igreja muito tradicional. E a gente está aqui hoje para poder quebrar essa igreja, essa forma e estrutura e ter uma igreja mais gostosa, porque as igrejas funcionam e são necessárias. Nem todo mundo pode fazer terapia. E a igreja, o padre, o pastor são terapeutas, né? Então ajuda muito. Então olha com esses bons olhos, não interessante do meu ponto de vista, não deixa de ir enquanto você sentir que aquilo se tá, enquanto não ficar leve, não deixa de ir, assim, no sentido de tipo, é um desconforto inteligente. Entende? E na hora que você chegar lá e falar, cara, que bom, eu me sinto bem aqui em qualquer outra igreja, pronto, você está curada. Né? Agora, enquanto aquilo tem uma parte em nós que a gente quer agradar e fala, tá tudo bem, não, realmente são crianças e as crianças também entendem a função do pai. A igreja faz a função do pai. Não é hora de fazer piada, não é hora de ficar jogando no celular. É uma hora que a criança também tem que se doutrinar, se caber num ambiente diferente, né? Então eu acho um exercício bacana, eu falo isso para os meninos. Então, tipo assim, porque a igreja ela faz essa função do pai, aquele que dá limite, que doutrina, que educa, porque nossos moleques estão muito expansivos também, tá faltando pai, né? Então, tipo, receber essa ordem, entenda, ele fez uma função de pai. E como é que eu olhei para esse limite que deram para o meu filho? Porque se o pai não dá, amiga, é a polícia que vai dar, é a cadeia que vai dar. Então, enquanto a igreja está dando, a gente está dando, é maravilhoso. A criança tem que entender o limite dela. A gente está criando os nossos filhos muito soltos. E a criança precisa de um pouco de contenção, porque o útero, tudo que é contenção também lembra a parede intrauterina, conecta também com a mãe. Então, a criança que fica muito solta, ela também não se sente amada, entende? Eu vejo hoje, nós como pais, a gente está querendo os nossos filhos muito livres. Só que, assim, eles não encarnaram ainda. É perigoso para eles ficarem tão soltos e tão livres, ainda mais em internet e redes sociais, né? Então, assim, eu olharia com bons olhos e, tipo, você tem razão, tá precisando de limite aqui. Os meus filhos estão precisando de pai, de limite. Então, tenta olhar, assim, com bons olhos e bola para frente. Vamos lá, vamos aprender a receber julgamento. Tá bom? Vocês E viram eu, que legal a Heralda? Amei a Heralda da igreja, conversando com... e eu aqui, como divina, eu olho para a Heralda com tanto amor. Uhum. Sim, É então, um e fala para amor. ela, obrigado por tentar Obrigada, fazer o meu essa papel na Terra. gratidão, né? Obrigada, E olha obrigada, que lindo, pelo Heralda. menos tem alguém ainda fazendo um trabalho, gente. Não é fácil sustentar uma igreja, não é fácil você manter aquele negócio ali, Não, porque ela ajuda muita gente, faz um trabalho social, arrecada alimento, faz doação, acolhe os pobres, os miseráveis. Então, assim, quem é gente, que eu tô bota a mão olhando, na massa? É olha, as eu tô olhando para a freirinhas que vai lá Heralda, dar banho, que faz um serviço pesado. eu aqui olho para a Heralda, a figura que eu olho para ela é como se eu estivesse vendo um papa. Sabe aqueles papas bem já, sabe? É a figura, um peso. O papa, ele entra inteirinho, né? E aí no Adorei. final ele tá lá pesado, Uhum, pesado, como as seu igrejas papa. abençoam, como Deus abençoa as igrejas, é óbvio, ele está ali. Aonde tiver pessoas se reunindo em nome dele, ele vai estar ali. Se vai ser num terreiro, se vai ser num circo, se vai ser na igreja, o divino, gente, ele é uma energia que é, ele acolhe, né? Mas assim, eu tenho que abrir esse espaço para o divino entrar. E o divino, ele se desconecta quando eu fico presa no julgamento, em frequências de vingança, julgamento. Então, o medo, a vergonha não é divino. Não é divino, né? Então, por isso que eu falo para vocês. E tem hora que eu falo, Deus, tem hora que eu pergunto, Deus, isso é pecado? Isso aqui é certo? O que que você acha disso? Eu ir com esse vestido hoje, eu perguntei, Deus, e com esse vestido hoje na igreja, tá tudo bem? Tá tudo bem. Falei, ok, então eu vou.
Ah, é muito legal a gente exercitar essa conversa com o divino o tempo inteiro. Deus, é divino aqui eu vender esse produto e serviço? É divino aqui eu fazer essa live? É difícil aqui eu falar isso? Porque é muito louco que na hora que você começa a ter, a ouvir esse divino dentro de vocês, meu, nós estamos livres. Livre de julgamento, livre de pecado, livre de dor, livre dessa forma e estrutura. E a gente começa a liderar. Porque o divino é o mestre. E eu achei tão legal, eu estou lendo um livro, chama Fé Explicada. E ele fala, quem é Deus? Então, quando ele vai falar, por exemplo, assim, só existe um Deus. Exu é Deus. Sei lá, Iemanjá é Deus. Eu achei bem legal, assim. Que ele vai falar assim, Deus é quando não tem nada que antecede. Quem antecede Deus? Então, se a gente parar, às vezes, para ver a história de Oxum, de Oxóssi, foram entidades encarnadas na Terra. Deus criou essas entidades, né? Então tem uma hierarquia. Agora, por exemplo, assim, Deus, 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 quem criou a fonte criadora? A gente não sabe. A gente não tem. Então, assim, Deus é quando tem algo que não antecede aquela energia. Não tem nada que, tipo, deu para entender? Eu achei sensacional essa explicação, porque sempre me bugava um pouquinho, assim, porque para mim eu respeito muitos deuses de outras religiões, né? Mas dentro disso tudo também tem uma hierarquia. Então tem algo que criou todos esses outros deuses. São deusinhos, né? Como diz aquela terapeuta, eu acho ela muito legal, a deusinhos, né? Uhum. Como é que é, gente, aquela mulher? Ela morava lá em Riviera. Eu Bete encontrei com Russo. a Beth Russo. Ah, Vocês são é. deusinhos, nós somos deusinhos. É a do Beth Russo. Ho'oponopono? Uhum. Eu lembrei do que, mas não lembrei do nome. É. E como que tá aí para vocês? Algum movimento a mais para a gente encerrar? Para quem estava só assistindo, como tá a energia? Alguém pode escrever aqui, os eus, né? A Beth, a Ana, as outras meninas, a Elma estava representando aqui nós, né? Como é que é a gente assistindo tudo isso? Como que fica? Percebe se vocês têm julgamento ainda com alguma dessas energias. Então, a Ana está no divino, a Heralda está na igreja, a Lu está no diabinho. Amei, diabinho! E é gostoso ancorar essa energia, porque traz uma. Talvez era isso, Lu, pra você poder agora, ó, tum, agora vai. Curando essa coisa do pecado, né? Renatinha, como que tá aí? Tá tranquilo. Acabou a pressão na cabeça. Depois que eu olhei para a Rita e que eu fiz o movimento com a Rita, a pressão da cabeça Uhum, acabou. E depois que a Ana Paula falou que ama todo mundo lá, me deu uma vontade de chorar e ficou tudo uhum, ótimo. uhum. A Rita olhando para a Renata, olhando para tudo, como é que tá a nossa Eva? Tudo tranquilo. Me veio uma consciência assim: a Eva pariu o Adão. Não, não, não vamos, não vamos para esse, não, não vamos, vamos manter separado. Não vamos querendo reinar, aí não vamos querendo ser maior do que o outro. Ponto. Na minha cabeça, assim, acho que na minha cabeça, assim, o divino criou o masculino e criou o feminino. E agora a gente se completa. São duas energias de extrema importância, porque senão a gente vai vai para o matriarcado. O matriarcado é melhor do que o patriarcado? Não, não E é. para mim só A diz gente que é precisa do neutro. masculino, Para né? mim já Kézia, Nossa, a diz que é expressão neutro. da Rita mudou toda. Ela tá, sabe? Tava A assim Eva como tá uma mais planta bonita agora, né? seca, ela tá como uma planta viçosa. Tá um negócio lindo. Isso aí. Quem mais, me gente? me veio aqui quando você falou das energias, é que as energias, o masculino e o feminino, eles têm que coexistir juntos, eles têm que existir juntos. Eles são diferentes, mas os dois têm que seguir juntos, assim, igual, sabe? Assim, com o Legal. mesmo, como é que fala? Não é mesmo poder, com a mesma importância. Sim, Sim, tenha o mesmo valor, o mesmo peso e o Isso, mesmo isso, valor. isso. É isso que eu quero que vocês entendam. Olhei para o meu pai, olhei para minha mãe, eles têm o mesmo peso e o mesmo valor, a mesma importância. Enquanto, e assim, a gente tinha acho que uma disritmia, algo que essa coisa da gente ser da costela do Adão, tinha algo que sempre colocava, às vezes, o masculino acima. Eu achei tão interessante que essa semana aconteceu uma situação assim de trabalho e tal.
dois homens, tipo assim, um não me pagou e o outro não queria pagar. E aí eu fiquei percebendo essa energia e eu senti isso, uma arrogância, assim, sabe? Tipo, como se tivesse uma superioridade sobre mim. E na hora me veio uma raiva, tal. E eu fiquei olhando para isso, falei, calma, deixa eu respirar, deixa eu digerir essa energia. Aí com um eu consegui conversar numa boa, falei, olha, não tem equilíbrio de troca, né? Se você não respeita o que foi combinado aqui, a gente fica sem equilíbrio de troca de masculino e feminino, e você vai levar essa dor para sua vida. E aí ele entendeu, foi lá, mandou o Pix, e aí depois o outro eu ainda vou conversar, porque o outro eu tô com mais vontade de tipo assim, sabe? Mas eu falei, é muito louco, porque assim, todo homem vai olhar com respeito para as mulheres? Também não. Então, assim, eu também receber disso faz parte, receber desse lugar aonde nem todos os homens vão conseguir entender isso aqui, nem todas as mulheres também vão conseguir sair do feminismo e respeitar os homens. Mas é importante que a gente faça a nossa parte. E talvez até esse movimento que essa outra pessoa é sobre isso, assim. Eu aceitar isso, porque senão eu fico querendo curar todo mundo. E não é real, né? Então, respeitar que um entendeu e o outro não vai entender, ok, deu uma equilibradinha ali, ficou bom, entende? Ficou legal, mas assim, achei muito legal, porque eu precisei ter uma postura, eu precisei ali me coloquei com gentileza, me coloquei a partir do meu feminino, porque se fosse um tempo atrás eu ia ficar muito brava, muito estressada, eu ia xingar, eu ia para o masculino perverso também. E aí esse outro eu falei, vamos ver como é que eu vou me posicionar, que eu ainda vou conversar sobre isso. Porque eu acho importante, eu quero falar, eu acho importante eu me posicionar, sabe? E eu acho que faz parte também do movimento de cura dessa pessoa, olhar para esse feminino com respeito. Porque tem sim uma arrogância do masculino sobre o feminino, sim. Mas entende que a gente ficar. É a gente olhar e falar: essa guerra não é mais minha. Eu não tenho que provar nada aqui para esse homem. Mas se eu tô na Porque senão a energia gente fica. masculina, eu tô bem neutra, assim, não quero guerra com ninguém, eu acho que cada um tem o seu lugar, é isso que eu tô sentindo. Isso Isso. é essa briga do Talvez você vai feminino. ser tentada a se posicionar. É importante a gente se posicionar, mas eu me posicionar a partir da autoridade do meu feminino, né? Porque às vezes assim, e olha, por exemplo, assim, se eu não me posicionar, às vezes, porque você vai ver que você vai ser cutucada. Porque assim, o que que acontece? Quando eu também não quero olhar para isso, tipo assim, é a gente ficar passiva, a gente não pode ser passiva e conivente. O nosso papel aqui é questionar, sim, é ser essa Eva que vai questionar, mas questionar com inteligência. Opa, peraí, você acha justo isso? Você acha certo? Qual o seu ponto de vista? Por que que você achou justo não me pagar? Deixa eu ouvir o seu outro lado. De repente, se fizer sentido o que aquela pessoa falou, ok, tá, tu não tá certo, você tem coerência no que você tá falando. Mas não que seja uma energia, eu sou maior, eu tenho autoridade, entende? Assim, enquanto os homens se posicionarem com autoridade, como maiores no relacionamento, eles ficam sem. E enquanto a gente também se posicionar, então, assim, para o homem, eu tenho que ter o mesmo tamanho, também não posso ser menor. Entende? Senão a gente nunca vai ter um relacionamento saudável. Se você olha para o seu marido, você se sente maior, tá errado. Ou menor, tá errado. E se ele se faz ficar maior, também tá errado. Mas talvez não vai ser um problema seu ter que educá-lo para isso, né? Os homens que se sobressaem assim diante das mulheres não prosperam, gente. Eles precisam da nossa bênção, assim como a gente também precisa da deles, ok? O que que eu tenho pedido hoje para o meu marido? Abençoa o meu trabalho para que eu possa contribuir com a nossa casa, porque eu sinto que ele voltou para o lugar do provedor e é como se a energia dele assim abafasse um pouco a minha prosperidade, porque é muito pesado para ele receber contribuição de mim. E eu falo, meu, se eu puder criar 10 vezes mais, eu prefiro, né? É porque para mim é fácil, o dinheiro entra com facilidade, né? Então eu quero que ele comece a olhar com bons olhos para esse dinheiro que pode melhorar o nosso carro, melhorar a nossa casa, que o dinheiro da mulher ele é um plus. Mas o homem é muito pesado para o homem receber o dinheiro do feminino. Inconscientemente é muito pesado. Humilha ele, entende? É humilhante.
Então, eu acho que a gente precisa realmente ter esse respeito por essas energias e falar, me abençoa também para que eu possa prosperar e contribuir com a nossa casa, com a nossa diversão, meu Bem, dinheiro vai chegar Kézia, para somar. e isso vale para qualquer relação, até para uma relação Sim. de sociedade, por exemplo. Sim, porque o homem, olha o que que a constelação fala. A constelação fala assim: se você pega o seu marido e coloca ele para trabalhar na sua empresa, ele mata a sua empresa. Ah, Se justo. você coloca o seu marido para morar na casa que é da sua família, o casamento vai acabar. Não. Por quê? Porque o homem por si só, ele tem uma natureza de ser maior, de ser. Agora, por exemplo, assim, meu pai me deu um terreno, o Micael vai construir no terreno. Aí tem um equilíbrio. Agora, eu ir trabalhar na empresa do marido não tem problema, porque o homem não vai ter aquela competição. Agora, se eu trago o homem para ser meu funcionário, ele não vai descansar até ele fuder com a minha empresa. É inconsciente isso. É totalmente inconsciente, mas ele não consegue se encaixar aqui nesse lugar. Porque ele foi gerado para poder ter uma energia. E quando a sogra foi morar junto ainda, puta que pariu. Como pode melhorar? A casa era sua, Tati? Se você fosse morar na casa, já ia dar merda, mas assim, não é legal, não é saudável, né, gente? Existem várias coisas aqui, mas tipo, o homem ir morar na nossa casa, hierarquicamente, ele fica, isso humilha ele. E aí ele não pode ficar, entende? O masculino precisa muito, assim, ele tem uma autoridade diferente do que a nossa autoridade. Nós também temos, é o que eu falo para vocês. A autoridade espiritual e eles a autoridade de prover. E o homem que se nega a isso, ele não prospera, ele fica infantil. O homem que não quer pagar pensão, o homem que não assume o filho bastardo, o homem que, tipo, ele fica totalmente infantil e não vai crescer, não vai prosperar. Agora, o homem que fala, ok, eu vou pagar, eu vou fazer, eu vou dar conta, porque isso é uma habilidade que ele tem. O homem vai ter que dividir a conta, direitos iguais, esse cara tá fudido. Ele tá fudido. E a gente que também acaba se igualando, a gente precisa instigar esse masculino do homem. Tanto que eu falo muito isso pro Mikael, eu falo, ó, eu amo trabalhar, mas por favor, eu não quero que o meu trabalho seja o primeiro, assim, o principal, entende? Você é o provedor e essa ordem eu não quero romper, para mim é mais leve, porque senão eu trabalhar por obrigação eu não gosto. E, e, e para ele também. Então, isso foi um acordo entre nós, mas ele me abençoar para que eu também prospere é divertido. Preciso encerrar, que agora é a minha terapia. Agora eu tenho psicólogo. Que chique, gente. E espero que crie bastante espaço essa constelação para vocês, né? E até semana que vem. Eu amei. E vamos trazer coisas diferentes aqui para a gente poder constelar, porque são constelações que mudam o andar o macro, sabe? São constelações que mudam a realidade do sistema. É muito gostoso. Essa reverência aqui do divino para a igreja, e da igreja para o divino, foi muito bonito. Tudo foi muito bonito, mas sistematicamente falando, muda muita coisa aqui no coletivo, tá bom? Beijo, gente. Gratidão, gratidão. Beijo, beijo, beijo.